Olá, turminha, tudo bom? Olha eu aqui novamente, mais um vídeo para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Cris. Sou a Cristiane Cordeiro, tá? O nosso canal aqui de início, desde quando eu iniciei como consultora, né, de beleza, que é o que eu sou, é a minha profissão. Mas hoje eu vou fazer um vídeo totalmente diferente. Eu quero passar para vocês um pouquinho sobre mim. Eu quero que vocês comecem a conhecer a Cris, entender algumas coisas, né? Eu acho que nada melhor para nos conhecer, eu contar um pouquinho sobre mim, tá? Antes da gente começar a conversar, eu já quero falar com a turminha que não está me vendo. Eu sou branca, tenho os olhos castanho escuro, meu cabelo é castanho escuro porque eu faço coloração. Eu estou usando uma camiseta bege e eu estou no meu quarto, tá? Estou sentadinha aqui em cima da minha cama. Então eu resolvi fazer bem aqui no meu cantinho mesmo, para estar gravando para vocês, tá? Aqui é o meu cantinho de descanso, o meu cantinho, o meu aconchego, ok? Turminha, vocês viram aí no título, né, que é a Cris, né, tudo sobre o meu câncer e a minha cura. Então, assim, por que eu resolvi vir falar com vocês sobre isso? A turminha tem curiosidade, né, as pessoas não me conhecem, não sabem o que foi que aconteceu, se é algo recente, se é algo muito antigo, o porquê que eu uso tipóia, né, quando eu estou na rua, quando eu estou andando. Vou fazer algumas gravações aí para vocês vão ver eu bastante com a tipóia. Então, é para que vocês me conheçam mesmo, tá? Para que vocês entendam o motivo de eu ter uma sequela, né? Que é a sequela do câncer, tá? Eu tive um sarcoma. Mas esse sarcoma é um câncer ósseo e eu tive na minha juventude, tá? Eu tive dos 14 para os 15 anos, tá? Então faz muitos anos que eu tive esse câncer. E eu tive uma sequela disso. Então é isso que eu quero explicar para vocês entendam, tá bom? Antes de eu começar a falar sobre o câncer que eu tive, eu queria falar para vocês o seguinte. Eu resolvi falar também porque eu tenho uma vontade muito grande, tá? Tenho uma vontade muito grande de fazer, de escrever um livro, né? Então, assim, mas eu não tenho, vamos se dizer assim, o jeito para escrever, né? O meu filho começou a escrever esse livro para mim. Ele já começou ali, né? O comecinho ali, começando de quando eu era criança, tal. Mas é só uma vontade, não sei se isso um dia vai sair do papel, não sei como que vai ser. Mas eu tenho aqui, né, o canal, que eu posso estar passando para vocês de uma forma mais fácil, né, eu contando aqui para vocês. Então eu gostaria muito que vocês fossem sinceros comigo, se vocês querem saber, se vocês querem entender, porque o câncer é uma doença muito difícil até hoje. Assim, quando alguém fala eu estou com câncer, é assustador, né? É um momento difícil, é um momento, não é um... Eu acho que qualquer doença é muito difícil, mas o câncer, existe ainda um preconceito, né? A palavra câncer. Sabemos que é uma doença muito complicada. Então, como eu me curei, né, e eu vou contando aí pra vocês a história. É claro que a gente não vai conseguir fazer isso num vídeo só, porque senão a gente vai ficar aqui horas e vocês vão se cansar de mim. Mas é pra vocês entenderem, né, o porquê que eu sou tão grata, o porquê que eu sempre estou aqui falando para vocês, agradeço todos os dias. Por isso que eu gosto de mandar as mensagens para vocês todos os dias, para que a gente aprenda a viver melhor, para que a gente aprenda agradecendo a vida, né? Então é por esse motivo, tá? Ao invés de eu escrever o livro, não que eu vou parar, né? Eu quero escrever o livro sim, mas que eu passe para vocês,
tá? Um pouquinho sobre a minha vida. Hoje eu vou contar um pouquinho do começo até a minha cura, que foram 2 anos, tá bom? De luta, muita luta. Outra coisa também, eu ia colocar uma foto aqui na entrada, a foto não sei se é essa palavra que fala, uma foto minha de quando eu fiz o tratamento, que eu tenho pouquíssimas fotos, tá, gente? Eu tenho uma foto eu com peruca, eu tenho uma foto eu com uma touquinha cinza, mas é uma foto bem impressionante, sabe? Que eu tô bem magrinha, muito magra, e com aquela touquinha, porque eu era careca, né, por causa da quimioterapia. E essa foto é muito impressionante, sabe? Não parece que sou eu, né? E vocês não vão acreditar que eu procurei ela hoje. Eu tenho meus álbuns muito bem organizados e eu não achei. Eu revirei, meu filho me ajudou e eu não achei. Eu queria ter colocado ela um antes e um depois. Mas como eu acredito muito que Deus me move, né? Deus me mostra os caminhos. Talvez não é para que eu mostre essa foto para vocês, tá? Talvez não seja para aparecer aqui. Talvez vocês fiquem impressionados e tudo mais. Então, não utilizei ela, tá? Não achei. Talvez não seja para eu usar, tá bom? Então, vocês me conhecem assim, é assim que eu sou bonitinho, tá bom? Vamos lá. O câncer que eu tive não foi de agora, né? Como eu comecei a falar, eu tive ela em 1985. Em 1985 eu senti uma dor muito grande no braço, muito grande. Eu era uma menina de 14 anos e eu senti uma dor muito grande. Era insuportável, assim, era uma dor fora do normal. E essa dor foi protelando, assim, 1 ano. Eu fiquei quase 1 ano, praticamente 1 ano, tentando descobrir o que era aquilo. A minha mãe me levava para tudo que era hospital e me levava para cá e para lá e para lá e para cá, para lá e para cá, e nada, e nenhum dos médicos descobriam. Cada um falava uma coisa e aí foi indo. Um dia abençoado, a minha mãe falou: não, a gente precisa descobrir o que é isso. E aí meu braço já começou a ficar deformado, ele começou a inchar e ficar duro, assim, era um braço enorme, ficou muito grande. E aí a minha mãe falou: não, a gente vai... Eu morava em São Paulo, tá? A turminha de São Paulo vai saber esse hospital que eu estou falando. O Santa Marcelina, tá? Lá em Itaquera. E aí o pessoal de São Paulo vai saber, tá, minha gente? E aí ela me levou para esse hospital, depois de vários hospitais, tá, gente? A gente passou por vários hospitais, ninguém descobria, nenhum médico. E aí, quando chegamos lá, era um chinês, né? E ele, quando ele viu, ele já imaginou o que era, mas ele não queria dizer o que é, né? Ele pediu uns exames e aí constatou, né? Ele só não sabia que tipo que era, mas ele tinha praticamente certeza. Então ele disse pra minha mãe, chamou minha mãe num canto. Eu era muito nova, eu não entendia nada, né? Pra mim tanto faz. Eu não tava entendendo o que estava acontecendo, só sabia que eu tinha muita dor. E aí a minha mãe descobriu, né? Minha mãe descobriu por ele, e ele contou pra ela que ele achava que era um câncer, que era um tumor, né? E que ele ia me encaminhar para o Hospital AC Camargo, que é o Hospital do Câncer em São Paulo, né? E aí eles me encaminharam para o Hospital do Câncer e lá iniciamos aí o meu tratamento. Eu fui para lá em novembro de 1985. Eu tinha 14 anos. E aí, chegando lá, era praticamente certeza, né, com os exames que eu tinha feito, mas eles precisavam de uma biópsia. E aí a biópsia foi marcada para o dia 4 de dezembro de 1985. Fiz a biópsia. Gente, eu tinha uma dor tão grande, era tão anormal assim, que até hoje eu não sei explicar que dor é essa. Era uma dor muito forte, era além de qualquer pessoa suportar. E quando eu fiz a biópsia, eles tiraram um pedaço, né, daquilo, né, que fez uma cicatriz bem grande aqui na lateral. Eles tiraram um pedaço daquilo e
deram medicação lá dentro, né? Dentro do osso, tudo. Fecharam. Foi assim o melhor dia da minha vida, porque é como se tivesse tirado a dor com a mão, né? Então assim, aquela dor já não tinha. E assim, eu não tinha noção do que era, né? Do que eu estava tendo. Eu estava lá num hospital, eu nem sabia que lá era um hospital do câncer na época. Eu era muito ignorante mesmo. Ignorante que eu falo, gente, é ignorante de não saber, de não conhecer, de não entender o que é. A minha mãe já sim, ela estava assustadíssima com aquela história. O meu pai, minha avó, meus tios, todo mundo muito assustado com toda a história, mas eu, jovem, sem entender nada, hoje em dia não, né? A turminha aí de jovem já tem acesso à internet, conhece tudo. Eu na minha época não, eu não sabia nada, eu não tinha ideia do que era, né? E aí sim, foi constatado, né? Aí nessa biópsia não demorou, né, para sair o resultado. E aí sim foi constatado um sarcoma, um sarcoma de Wingle. Não sei falar essa palavra até hoje, já faz anos, mas não sei falar direito essa palavra. Eu só sei que é um câncer muito agressivo, um câncer muito... Eu sempre gosto de falar na minha linguagem, o meu médico sempre riu comigo, ele falava, tem que falar na língua da Cris. É um câncer nervoso, tá? E aí, iniciou aí a minha luta, né? Não só minha, quanto de toda a minha família, tá? Vou deixar bem claro aqui que eu acho que se a gente não tiver um apoio, o amor da família, a gente não consegue passar por nada nessa vida. A gente não consegue... a gente tem que ter, né? Então eu tinha um amparo de todos, né? Eu sei que não foi fácil para nenhum deles. Nenhum, assim, todos os meus tios, meus avós, o meu pai, a minha mãe, minha irmã, as minhas irmãs. A minha irmã mais nova era ainda pequena, mas apoio de todos eles, todos, minha família inteira, meus tios, minhas tias. Então assim, o apoio, né, e a gente iniciou aquela luta. Aí eu comecei a fazer quimioterapia. Na época era uma quimioterapia que eu fazia na segunda, terça e quarta. Aí quinta, sexta, sábado, domingo eu descansava. Só que quando eu fazia na segunda, eu ficava muito mal. Na terça, muito mal. Na quarta, eu tava quase nem conseguindo andar. Na quinta, era o pior dia, que era o dia que eu vomitava muito, eu passava muito mal, eu não conseguia levantar da cama. E minha mãe tentando me alimentar, e era uma luta constante. Na sexta, eu conseguia tomar alguma coisinha, algo muito, sei lá, uma coisinha muito ralinha. No sábado, eu conseguia comer alguma coisinha, no domingo eu conseguia comer um pouquinho melhor. Quando chegava no domingo, que eu conseguia me alimentar um pouquinho melhor, começava tudo novamente. Segunda, terça e quarta. E assim eu fui vários meses, né? Eu fui até junho, na realidade. Eu comecei isso em final de dezembro. Final de dezembro não, na metade de dezembro a gente já iniciou. Eu fui até junho, né? Dia 21 de junho de 1986 estava marcada a minha cirurgia para retirada desse osso, porque o meu câncer era no úmero, né? No osso daqui da... Eu tenho essa cicatriz, tá, gente? Então, assim, era no úmero todo. O úmero é aqui, ó, desde do ombro até aqui o cotovelo, tá? Sobrou um pedacinho do osso saudável ainda do cotovelo, mas bem pequenininho. Então foi retirado todo esse osso daqui até aqui. Então foi explicado pra gente o seguinte, na época, tá? O médico deixou bem claro. Existe uma endoprótese. Uma endoprótese é uma prótese interna, que é uma prótese
do osso interno, que é do úmero. Existe uma prótese que a gente vai tentar salvar o braço, mas se houver qualquer problema, né, qualquer coisa que aconteça na hora da cirurgia, a gente pode optar pela amputação, né, que seria amputado o braço, que na época acontecia muito, né, até hoje ainda existe, né, o caso de uma amputação pelo câncer ósseo, mas na época acontecia ainda mais. E seria amputado o braço, ou se houvesse após a cirurgia uma rejeição dessa endoprótese, porque acontece, né, gente? É algo diferente, é algo que o nosso corpo às vezes não aceita. Então, se houvesse uma rejeição, que também haveria a amputação, tá? Isso foi bem explicado. Os médicos no Hospital Alcê Camargo, no Hospital do Câncer, eles são muito claros, né? Eles deixam muito claro tudo. A minha mãe e meu pai tiveram que assinar um termo, né? Um documento, que estavam cientes do que poderia acontecer. E foi uma época muito difícil, muito, muito, muito difícil. Se a gente disser que foi fácil, é mentira, né? A gente não pode dizer que passar por isso é tão simples assim. Eu me recordo até hoje, eu era muito jovem, na época eu já tinha 15 anos, que eu fiz aniversário em janeiro. Então, uma menina de 15 anos é uma menina que tem muitos sonhos, né? Que imagina 1000 coisas na vida, né? Imagina muitas coisas, menos adoecer dessa forma, né? Então, pra mim, foi um baque muito grande. E aí foi marcada a cirurgia pro dia 21 de junho de 1986. E aí eu fui pra cirurgia. Foram horas. Eu entrei de manhã e só foi sair à noite, né, da cirurgia. Mas graças a Deus deu tudo certo. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu quis olhar é se a minha mão ainda estava lá. E aí eu olhei a minha mão, né? Eu olhei minha mão e agradeci muito a Deus. Eu era uma menina sonhadora, com um monte de sonhos e imaginando muita coisa na minha vida, mas eu nunca imaginei estar sem o meu braço, né? Uma amputação, assim, para mim foi um choque muito grande quando o médico disse, porque eu não me via daquela forma. Tanto que antes de eu entrar para a cirurgia, eu era muito jovem, mas eu conversei muito com Deus. Eu falei: Senhor, eu preciso, né? Eu preciso o Senhor faça o que for melhor, né, para mim. Mas eu preciso estar com o meu braço, eu preciso dele, né? É algo que eu não sei. Será que eu vou dar conta disso, né? E aí, graças a Deus, deu tudo certo. A cirurgia foi um sucesso. Na época era o Dr. Walter Pena. Hoje eu não sei se ele ainda está. Eu sei que ele foi para... não lembro agora a cidade. Eu sei que ele foi para uma outra cidade. E ele já era aposentado, mas ele é um professor maravilhoso, assim, ele é incrível, gente. Não tem nome para dar pro Dr. Walter. Ele ensinou muita gente, ele levou essa endoprótese para tudo que é canto, para outros países, esse tipo de cirurgia para salvar o membro doente pelo sarcoma, que é um sarcoma ósseo, né? Então, assim, eu sou muito grata ao Hospital Alcê Camargo, ao Dr. Walter Pena. Depois que o Dr. Walter Pena saiu de lá, ele já ia se aposentar, aí ficou a doutora Lucila, que é uma ótima médica que também trabalhava com ele. Depois ela se aposentou e depois veio o Dr. Vu, que também está aí se aposentando já. Eu já aposentei muita gente. E eles cuidam de mim com muito carinho, tá? E eles cuidam de mim até hoje. Então é isso, gente.
eu fiz a cirurgia em junho e aí eu fiquei até o outro ano, né? Até o outro ano, em julho, fazendo quimioterapia, né? Eu já tinha feito a cirurgia e aí fui fazendo a quimioterapia, que é aquele tratamento que não é fácil. Fiquei careca assim. Meu cabelo, quando caiu, logo na primeira, voltando agora um pouco, né? Que eu vou lembrando das coisas. Na primeira dosezinha lá de quimioterapia, eu não tinha ideia do que era cair o cabelo, né? Eu não tinha muita noção. Falaram pra mim que eu ia perder os cabelos, mas eu não tinha noção. E eu ia me formar, né? Na época eu estava terminando ali, na época era a 8ª série, né, gente? Hoje em dia é o ensino fundamental, tal, mas na época era a 8ª série que eu ia pro colégio, né? Que antigamente era, né? Colégio, agora é ensino médio, né? O negócio muda tudo. Mas aí eu ia pro colégio, acabei não indo, e eu tava terminando a minha 8ª série, então ia ter formatura, tudo, né? E como que eu ia fazer a formatura no final do ano se eu estava fazendo já toda essa correria por causa do câncer, né? Com muito sacrifício eu passei de ano, e aí eu comecei a ensaiar pra colação de grau, que antigamente se falava isso, né, minha gente? Colação, a turma das antigas vai saber o que é colação de grau, né? Mas pro baile não dava para eu participar, porque eu estava já em tratamento. E no dia, gente, no dia da colação, que era, antigamente era assim, né, gente? A gente cantava, tal, né? Aquela coisa, todo mundo se formando, entregar o diploma ali e tal. O meu cabelo já tinha iniciado. Na hora que eu levantei da cama, o cabelo estava praticamente querendo ficar no travesseiro. Aí minha mãe falou, não penteia, não penteia. Meu cabelo ele era tudo enroladinho, muito enroladinho mesmo, assim, tudo enroladinho. Então eu deixei daquele jeito mesmo. E eu fui pra colação daquele jeito. Fui pra colação de grau daquele jeito, um cabelinho todo enroladinho, sem mexer, gente. Não podia mexer, não podia pôr a mão. Aí participei da colação, tal, recebi meu diploma. E aí quando chegamos em casa, eu fui tomar um banho. Na hora que eu entrei no chuveiro, coloquei a cabeça, o cabelo saía assim, ó. Era pegar e jogar. Era pegar e jogar. Tava solto da minha cabeça. Solto. E aquilo começou a grudar no meu corpo. Eu fiquei desesperada. Falei, ai, alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda. Meu pai foi me ajudar. Meu pai foi tirando e tirando e me ajudando a tomar banho. E tirando aquilo, tirando tudo. Tiramos o máximo possível, mas ficou, né, algumas mechinhas, alguns fiapos, assim, sabe? Pouquíssimos cabelos. Uns fiapinhos aqui, uns fiapinhos lá. E aí eu fui pra... antigamente eu morava num cômodo de cozinha, nós morávamos num cômodo de cozinha, então eu fiquei na cozinha, na cadeira, era uma cadeira, eu lembro até hoje, gente, era uma cadeira amarela, uma mesa amarela da minha mãe. Meu pai colocou aquele espelhinho, sabe aquele espelhinho? Eu acho que tem até hoje um espelhinho que é abóbora em volta. Aquele espelhinho mais antigo possível. Meu pai colocou um espelhinho aqui na minha frente. E aí ele pegou uma gilete, né? E foi tirando aquele restinho assim, sabe? Foi tirando aquele restinho de cabelinho. Foi tirando. E isso ficou marcado na minha vida. Porque... É um momento muito difícil. É um momento muito difícil. Hoje, eu digo para qualquer pessoa, tá? O cabelo é de menos, né? O cabelo é de menos, não é né, o que a gente tem que se apegar a isso. O cabelo é de menos. Perdeu, tá? Ele vai nascer de novo. O importante é a saúde realmente. Mas, para uma menina... né, que tinha acabado, né, de se formar, que ia completar os seus 15 anos, com muitos sonhos, você se vê daquela forma, isso marca a vida de qualquer ser humano, né? Marca a vida, sim, né? E aí, fiquei carequinha assim, todos da minha família ficaram muito assustados,
Foi um momento muito difícil. Eu lembro de um tio meu tio Carlos, que hoje já é falecido. Ele vinha vindo assim, na hora que ele passou assim na frente da porta assim da minha casa, nós morávamos num quintal grandão da minha avó, onde morava toda a família, sabe? Cada casa era um tio. Na hora que ele passou na frente, assim, que ele me viu careca, ele engoliu a seco, fez assim, você tá linda, né? Aí na hora que ele falou, você tá linda, você dava pra perceber que ele tava tipo em plantos por dentro, sabe? Ele queria chorar, mas ele aguentou firme, meu pai também aguentou firme, minha mãe aguentou firme, e assim a gente seguiu aí até julho do outro ano, né? Eu fiz a cirurgia em junho, aí depois eu fiquei até julho do outro ano fazendo quimioterapia. Fiz a quimioterapia até julho, fiz todos os exames, né? Todo mês a gente fazia tal, e aí foi feito mais uns exames, aí o médico disse que eu precisava fazer mais uma quimioterapia bem forte, para que a gente tivesse total certeza de que o câncer não tivesse andado, porque esse tipo de sarcoma ele é andarilho, né? Ele quer andar pelo corpo, então era perigoso ele ter ido para o pulmão, né? Para algum lugar. Fiz vários exames, constatou que ele não tinha, né, andado, mas que corre o risco, né, dele aparecer em algum cantinho. Então era para eu fazer mais uma quimio, aí eu fiz essa quimioterapia que me debilitou muito, mas foi a última, né? Foi a última, sim. E aí os médicos disseram que eu estaria liberada, né, da quimioterapia a partir daquele momento, mas que eu estaria sempre lá, né? Sempre lá no hospital. Eu comecei de 3 em 3 meses indo lá, eles me rodavam toda, né? Fazer exame da cabeça aos pés para ver se estava tudo bem. Aí estava tudo bem, depois mais 3 meses eu ia novamente, mais 3 meses eu ia novamente, e assim eu fui seguindo a minha vida, né? E aí aqui é uma endoprótese, né? Então uma endoprótese é uma sequela do câncer. Eu não tenho articulação, que é aquela coisa de levantar o braço, eu não tenho isso neste ombro, tá? Esse ombro não faz esse movimento. Então esse braço é estético, né? Para que eu tenha o meu braço, ele não é para ser usado, né? Para eu utilizar, fazer isso que eu estou fazendo aqui. Ele mexe aqui, ó, porque eu pego ele aqui, mas ele não levanta sozinho. Isso eu vou contar depois um pouquinho mais para vocês mais pra frente, tá, gente? Eu vou falar quantas cirurgias eu já fiz, que eu já tive troca, que já quebrou. Então isso depois a gente conta mais um pouquinho, porque senão a gente vai ficar aqui horas. O que eu queria deixar claro, e queria contar até aqui a minha cura, que em julho de 1987, eu fiz a minha última químio e estava curada, né? Ali, a partir daquele momento, eu já sentia que eu estava curada. É claro que para o hospital e para a ciência não existia ainda falar, está curada, porque eles ficam ali tentando ver se não voltou, se não foi para algum lugar, porque esse tipo de sarcoma, ele é muito agressivo. Ele gosta de andar pelo corpo, ele vai aparecer em algum lugar. Eu perdi algumas amigas lá, amigos, pessoas que eu fui conhecendo no hospital. Eu perdi essas pessoas porque ou no meio do caminho não aguentou o tratamento, ou o câncer muito agressivo acabou levando, não conseguiu mesmo, né, passar pelo tratamento. Eu perdi uma amiga que a gente fez o tratamento juntas. Ela também teve um sarcoma, mas ela teve na bacia, né? Ela teve que trocar. E infelizmente, depois de nós curadas, o dela voltou, né? E ele foi para a cabeça e ela veio a falecer depois de 2, 3 anos de nós curados. Então, assim, é muito difícil,
né? É muito difícil. Eu vivi pisando em ovos, né? Sem saber do meu futuro, sem saber de como seria o meu futuro. Por isso que quando às vezes eu falo assim, gente, eu não penso muito no futuro, eu vivo o hoje, eu vivo sempre o hoje, eu vivo sempre o hoje. E eu repito várias vezes por esse motivo. Porque do momento em que eu falou, você está curada, eu não tinha mais como saber como seria. Eu tinha que apenas viver, né? E para mim foi uma bênção muito grande. Mas eu vim reconhecer essa bênção depois de muitos anos. Eu fui seguindo o meu caminho sem ter ideia de tanta gravidade, sabe? Na época eu entendi que eu seria amputado, que era um câncer, que o tratamento era difícil, eu via quantas pessoas eu perdi, mas eu não tinha aquele discernimento de entender a gravidade, de ler sobre o assunto, de saber o que era aquilo. Eu não tinha isso. E talvez isso me ajudou a passar por aquilo com tanta leveza, né? Com tanta vontade de viver, com tanta vontade de passar por aquilo e continuar a minha vida. Então, eu acho que isso acabou me ajudando a passar por tudo aquilo sem ter tanta história. Porque hoje em dia, se você tem uma doença, você corre no Google aí, vai ler e você acaba lendo até coisa que nem existe, né? Você vai ler e falar... Porque se eu leio hoje sobre a minha doença, eu falo, meu Deus do céu, como é que eu tô viva, né? Então, assim, não se apeguem muito a isso, gente, pelo amor de Deus, tá? Existem casos e casos. Hoje eu tenho plena consciência que eu sou um milagre, que eu me curei de um sarcoma maligno, um sarcoma agressivo, um sarcoma que levou muita gente embora e que eu só tenho a agradecer a Deus e entender e tentar fazer o meu melhor, porque Deus tem um propósito na minha vida, né? É só isso que eu posso dizer, porque não tem muita explicação, tá? Não tem muita explicação, não tem muito o que dizer para entender o porquê que eu estou aqui até hoje, né? Então, assim, tem muita coisa ainda para eu falar para vocês, porque muita coisa se passaram nesses anos todos. Eu tive esse câncer com os meus 14 para 15 anos e hoje eu tenho 52 anos. E nesse período todo, muitas coisas veio acontecendo por causa da sequela e por conscientemente, né, trabalhar a minha mente para aceitação de tudo isso. Mas eu vou parando por aqui. Eu acredito que pelo menos o começo aí, para vocês entenderem o porquê, como eu fui curado, que eu passei sim pela quimioterapia, que eu fiquei careca sim, que não foi fácil, que foram momentos e um ano assim, que parecia que nunca ia acabar, mas que acabou e que eu estou aqui, tá? Então era isso que eu queria passar para vocês. Quero contar um pouquinho mais da minha história, mas eu fico aí esperando vocês me dizerem se vocês querem continuar, que eu continue aí contando, ou se vocês acham que não é legal. Gente, esse canal não é meu, tá? Esse canal não é meu em nenhum momento. Esse canal é nosso. Então, se vocês acharem que tá legal, que vocês querem saber mais, se vocês querem saber como é que continua essa história, como é que eu consegui chegar até aqui, como é que eu estou, como é que eu não estou, vocês me falam aí que eu continuo aí contando um pouquinho mais sobre a minha vida, tá bom? Turminha, deixa eu já deixar uma coisa aqui já avisada, tá? Um recadinho aí, finalzinho do vídeo. Meu filho tá de férias, tá? Então, quando ele tá de férias, eu tô de férias também. Mas é claro que eu não vou deixar vocês na mão, mesmo tendo ficado um bom tempo aí sem fazer os vídeos. Mas depois eu vou explicar para vocês os motivos.
eu quero estar trazendo para vocês um pouquinho aqui da minha cidade, tá? Eu vou estar passeando em alguns lugares, vou estar andando nos lugares que eu mais gosto de estar, e eu quero estar trazendo aqui para vocês. E quero saber também de vocês se vocês estão gostando ou não, tá bom? Depois vocês vão me contando aí, vão me falando, Cris, pode mostrar, eu mostro, tá? Se vocês não gostarem também, não mostro nada. Eu paro por aqui, não tem problema nenhum. Mas vocês vão me contando aí um pouquinho, ok? Turminha, eu vou parando por aqui, senão vocês vão falar, Cris, você fala demais, tá? Senão eu vou contar minha vida toda aqui, senão eu vou ficar a noite inteira, que já tá de noite aqui, tá? Turminha, um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que, na realidade, levar com isso, levar para vocês a esperança que existe, tá? Existe cura, sim. Existe a vontade, sim. Existe um Deus que cuida muito da gente, tá? A gente só precisa acreditar. E cada um de nós temos um propósito nessa vida, tá? Eu acredito nisso. E eu tenho um propósito muito grande e eu estou tentando fazer com que a minha vida seja digna, né, do que Deus espera de mim. Então eu acredito que eu levando um pouco da minha história para vocês também vai ajudar muita gente, tá bom? Turminha, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.